Quero, então, agradecer por esse espaço para a gente compartilhar o que está acontecendo no Brasil. O objetivo é também no sentido de alertar as companheiras e companheiros da ofensiva que vem e que vai acontecer no país de vocês também, quando tem políticas, programas, ações que vêm empoderando os mais pobres, os indígenas, negros, os camponeses, todos. Então, na verdade, no Brasil, porque a imprensa tenta passar que a corrupção é algo que está generalizado. As duas leis mais importantes de combate à corrupção foram assinadas e de iniciativa da presidenta Dilma. Primeira, tanto a da delação premiada, a lei também da transparência que foi lá com o Lula, a Dilma aprofundou, aprimorou. Então, o período que teve mais combate à corrupção foi nesse período. E independência também, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público. Porque antes as coisas iam para debaixo do tapete. Então agora, aí passa que tem muita corrupção. Na verdade é porque ampliou muito o combate à corrupção. O impeachment, golpe, ele se trata somente de 2015. A acusação ela não tem nada a ver em relação a tantas denúncias que a mídia... A própria Constituição Federal e a lei do impeachment restringe para o ano do mandato. E como a acusação ela foi protocolada já em dezembro de 2015, então só vale atos da presidenta Dilma, de responsabilidade da Dilma, direto, de janeiro a novembro de 2015. E das acusações, para vocês terem uma ideia, basicamente duas. Uma, todas elas estão ligadas ao orçamento, aplicação do orçamento e remanejamento do orçamento. Uma em relação à readequação, porque primeiro a gente vota a lei orçamentária, depois tem o decreto presidencial que faz o contingenciamento, logo no início do ano, readequa a receita e despesas, e depois os decretos específicos. Então uma das acusações ela está ligada a essa readequação, um decreto onde estava previsto, não gastou R$1 a mais do que estava previsto, do que foi votado pelo Congresso. Porém, houve readequação. Essa ação estava previsto tanto de acordo com essa situação, uma situação concreta. Um fórum, que é outro poder, do Poder Judiciário, que não tinha um recurso, houve readequação. Então, muito dinheiro foi justiça trabalhista, o Tribunal Superior Eleitoral, que é outro poder, o destino desses recursos que eles alegam, onde teve crime de responsabilidade. O outro que eles falam de pedaladas, que é a outra denúncia, é justamente um convênio que tem com as agências públicas, que é o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que bancam os programas sociais. Tanto o programa, o Plano Safra, da agricultura familiar, Bolsa Família, ou seja, a lei prevê que o agente financeiro, ele pode, hoje o Tesouro não desembolsou, a cada 5 dias que o governo tem que acertar, isso está previsto no convênio, é uma prática antiga de todos os presidentes, a pessoa tem que receber o Bolsa Família hoje, o Tesouro não tem, então o agente financeiro paga e o governo repõe. A alegação deles de que isso é um empréstimo, é crédito, e empréstimo teria que ter autorização legislativa, mas é uma prática antiga. Então são essas duas razões. Então, na verdade, como cresceu, nada de corrupção, não tem desvio de 1 centavo na acusação que está tramitando o impeachment. Mas como tinha a presidenta Dilma, teve uma grande rejeição popular por causa de a própria pressão da elite em ter reforma da Previdência, em ter tantas outras coisas, eles aproveitaram a rejeição e disseram: opa, agora as ruas vão nos apoiar, então nós podemos tocar o golpe aqui. Então, nesse sentido, é de que fica muito claro de que é um golpe. Eles querem institucionalizar o golpe. E antes,
no governo Itamar Franco já tinha essas práticas, as mesmas. Todos os governadores têm essas mesmas práticas, todos. O governo Fernando Henrique Cardoso, que teve 8 anos, todos eles. Então, na verdade, desde 92 tem essas práticas, tanto em relação à agricultura familiar, que é uma das acusações, como do Bolsa Família, que antes tinha também os outros programas, né, que era o Vale Gás, Vale isso, tudo, e também a cooperação em relação aos outros ministérios. O que eles não permitem, na verdade, foram presos a um entendimento, no Brasil cresceu um entendimento da grande mídia, com o setor da Polícia Federal, com o setor do Ministério Público e setor do Judiciário, que se alinharam numa ofensiva aos programas sociais. E o próprio Tribunal de Contas da União, que deveria ser, que pela Constituição é um auxiliar do Congresso, também numa ofensiva aos programas sociais. Nós tivemos há 3 anos 11 companheiros presos, 11 agricultores familiares presos do programa de aquisição de alimentos, pelo próprio juiz Moro, que o juiz Moro, tanto o pai dele é fundador do PSDB. Então tem acontecido, que é da oposição, a esposa dele é procuradora do governo da oposição. Então há uma partidarização do judiciário nessa ofensiva, criminalização dos movimentos sociais, criminalização, e não vale tudo, não vale tudo. Então eles não queriam dar tempo, queriam fazer tudo muito rápido para não dar tempo de esclarecer à sociedade o que estava acontecendo, porque para o povo, para a sociedade, era por causa da Lava Jato, era por causa de outros crimes. Eles não tinham entendido. Logo que entenderam qual que é a acusação, então houve um retorno da rua muito positivo, uma reação que está tendo grande chance de inviabilizar o golpe, devido a essa reação das ruas. Mas ainda na comissão, a votação será no próximo domingo. O próprio presidente da Câmara, ele tem várias acusações, ele já quem está conduzindo o golpe é réu no Supremo, tem 13 contas ilegais na Suíça, 13 contas, movimenta muito dinheiro e é ele que está conduzindo. Então, mas há uma reação quando percebe de que é o parceiro dele, do PMDB, aliado dele, que é o vice-presidente, que também tem denúncias sérias de corrupção. E a presidenta Dilma não tem um processo sequer, nenhuma instância, enquanto de desonestidade ou de responsabilidade. Então, é só para alertar aqui as companheiras e companheiros, por isso que acho que essa fala ela é importante, de que isso tem sido uma prática. Acho que aconteceu no Paraguai, Honduras, na Argentina eles conseguiram viabilizar via as urnas, mas o presidente Lula, olha, só para... A maior angústia que a gente tinha é porque a gente pensava e era passado para nós que a dívida do Brasil com o FMI era impagável, O Lula não somente pagou a dívida do FMI, como também hoje o Brasil é credor, e isso não impediu de avançar nos programas sociais, nos mais diversos programas sociais, desde moradia, de acesso à energia elétrica, de acesso à água, está o programa agora de acesso à segunda água, que é essa água para produção. Então, os mais diversos programas que os senhores e senhoras são conhecedores deles. E então, ao tirar as pessoas das fazendas, ao fazer com que a empregada doméstica tivesse direito e que a madame tinha que pagar os direitos sociais da empregada doméstica, isso fez nascer um ódio na elite brasileira, e é justamente essa elite que está no Judiciário, que está na Polícia Federal e que conseguiu fazer uma maioria no Congresso. Hoje, dos 513 deputados, a maioria ela é ou ruralista, que aliou aos pentecostais. Às vezes eu, por fato de ser padre, vocês podem colocar suspeito, mas há uma linha pentecostalismo que cresceu muito, né? E o pessoal da bala, os militares. Então a maior representação hoje eles falam BBB, a bancada do boi, da bala e da Bíblia, uma linha moralista e que não apoia, criminalizando os movimentos sociais, contra os programas sociais, e que estão financiados pelas empresas multinacionais. Quem financiou a campanha? Então o passo do Brasil no ano passado foi o fim
de doação de empresas. Acho que esse foi um passo importante, que não foi a Câmara, foi o Judiciário que proibiu o financiamento empresarial de campanha. Então, porque eles passam a serviço dessas empresas, seja ligado à mineração, seja ligado ao petróleo. A ofensiva na Petrobras, parece que tem uma corrupção generalizada na Petrobras. É uma estratégia, uma tática para desvalorizar a Petrobras e ir para as empresas norte-americanas. E ainda tem o projeto do Serra, que é do PSDB, que revoga a decisão da presidenta Dilma de que os royalties do pré-sal, 75% seja para a educação e 25% seja para a saúde. Então, quando a Petrobras passa a ser a operadora principal, tira também esse dinheiro da saúde e da educação. Então, a ofensiva é, de fato, nos programas sociais. Perde os povos. Por isso que a solidariedade de vocês, esse espaço, ele é também importante e serve também como um alerta que não basta chegar o programa, não basta chegar o PA, o PENAI, tem que chegar a politização, a consciência política, porque acho que nem é o poder executivo, nem o legislativo que tem que ser o protagonista, o responsável por tudo. Tem que empoderar o nosso povo, porque quando o povo tem consciência, aí impede de ter qualquer retrocesso, mesmo que seja com muita violência, como aconteceu ontem em Serra. Olha, ontem foi uma chacina num acampamento, no governo, pela polícia, no Paraná. No Paraná, no ano passado, teve um grande massacre patrocinado pelo governador e a polícia militar em cima dos professores, e ontem essa chacina de 3 acampados da reforma agrária, porque na semana passada o líder da reforma agrária disse que do acampamento que está sendo já instalado em Brasília, um grande acampamento de todos os agricultores acampados, assentados em Brasília, para impedir o golpe em curso. Então essa já foi uma resposta dos ruralistas e da própria polícia, que acha que já conquistaram o poder. Lá não temos dúvida, gente. O caos que vai se instalar no Brasil, eu encerro mesmo. Sabe por quê? O vice-presidente da República não tem condições mínimas, moral, base eleitoral, base de apoio para governar o país. Na sucessão seria o presidente da Câmara, que é réu no Supremo e que não tem condições mínimas. Então o Brasil estaria entrando num caos, numa anarquia, e aí os militares estariam assumindo no caso desse impeachment ser aprovado. A situação para nós ela é muito triste, porque mais do que ninguém a gente tem essa consciência do grande avanço, da grande mudança que teve na vida das pessoas, na moradia, na renda, de acesso à comida, de acesso ao alimento. Porque quando a gente soma todos que estavam abaixo da linha da miséria, abaixo da miséria e da pobreza, dão 42 milhões de brasileiros. 42 milhões de brasileiros que teve uma mudança significativa. Então não é pouca gente. Mas infelizmente faltou um pouco de politização, de consciência política. Porque muitos beneficiários desses programas não deixaram se render pelo bombardeio dia e noite da grande mídia, onde nós não tivemos nenhuma mudança. Nem no governo Lula e nem no governo Dilma nós tivemos democratização dos meios de comunicação. A comunicação ela é fundamental. Então, perdão pelo desabafo, pelo apelo, não sei se o Nazareno tinha complementar, se tem esse tempo aqui para uma percepção também dele, que eu estou no parlamento, ele está fora, mas ao mesmo tempo está inteirado de todas as questões políticas. Obrigado.